Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, né? Semana de campeonatos estaduais, amistosos, a gente já vai falar sobre isso. O meu nome é Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Aqui a gente aborda os campeonatos, né, os 20 clubes da Série A, o que eles disputam ao longo do ano, notícias, vai vendo o mercado. Então, cara, se você gosta de futebol, o seu time está entre esses 20 clubes, se inscreve no canal, dá essa força, vai ser muito importante para mim ter a sua inscrição aqui, viu? Você será muito bem-vindo aqui na Rede Contadora. Se é a sua primeira vez aqui, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal para dar essa força. Fechou? Meus queridos, seguinte, vamos conversar então sobre os estaduais e também sobre os amistosos. Vou dar uma passada bem rápida. Muitos times, como vocês sabem, não estrearam com os times titulares, alguns com os jogadores titulares, mas mais um time reserva ali, algumas peças, mas a maioria, obviamente, entrando com times reservas mesmo, né? Sem os grandes nomes entrarem em campo. Começamos com o Paulistão. O Paulistão começa, né, nessa semana. É o campeonato estreante nessa semana, junto com fazendo parte ali de campeonato carioca, campeonato pernambucano, baiano. E esse final de semana vai estrear o Mineiro também. Então se inscreve no canal para você não perder nada dos jogos desses clubes aí ao longo desses estaduais. Fechou? Meus queridos, vamos começar então com Botafogo e Portuguesa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. O Botafogo venceu por 2-0, gols de Cauê Rodrigues e Kaique Queiroz. Foi um jogo onde o Botafogo dominou, criou bastante, né? Dominou o confronto com muita facilidade e conseguiu essa vitória. Foi a primeira vitória do time no Campeonato Carioca, ainda com os reservas, ainda com um time bem mexido, quase que sub-23, né, praticamente, com exceção do Patrick de Paula, mas é um time muito jovem e que conseguiu nos seus 3 primeiros pontos do Campeonato Carioca. Ali não tem muito o que falar, né, porque dificilmente esses jogadores vão fazer parte do plantel e dificilmente o Botafogo vai jogar dessa maneira ao longo do ano. E ainda tem uma questão, né, o Botafogo ainda não anunciou o seu técnico que vai comandar a equipe ao longo de 2025, né, tá sem técnico desde o ano passado, e esse ano é o único clube da Série A que está sem um comandante nesse começo de temporada. Eu acho isso o cúmulo, porque você perdeu completamente a pré-temporada para preparar esses jogadores para o restante do ano. Bom, na terça também tivemos o Campeonato Pernambucano, o Sport recebeu a equipe do Decisão, né, Decisão Futebol Clube, e ficou no 1-1. Cara, teve um gol nesse jogo do Henrique Paraíba, que para mim foi um gol absurdo, né, se a bola tivesse realmente entrado. A bola bate na travessão, bate no pé da trave e sai do gol. Não foi gol. O Bandeirinha deu o gol, né? E aí correu para o meio de campo. Infelizmente, no Campeonato Pernambucano, a gente não tem VAR na fase preliminar, né? Que antecede o mata-mata. O gol acabou sendo validado. O Sport correu atrás do prejuízo, conseguiu fazer um belo gol também de empate com o Luiz Henrique. E essa molecada do Sport, cara, tem muito talento. Óbvio que na defesa acaba vacilando um pouco, mas na frente a molecada tem bastante talento. Eu acho que são bons nomes aí que a torcida do esporte pode ficar de olho para o longo da temporada, né? Porque eu acho que esses nomes podem ser aproveitados até para vendas, né? Para lucro do grupo, da equipe. Mas gostei bastante do que o esporte apresentou contra o Decisão e do que essa molecada apresentou. Tem um menino na lateral direita, não lateral, mas um atacante pela ponta ali, direita do ataque, cara, que jogou muito. Não vou me lembrar o nome dele, mas jogou muita bola. Driblava, ia para cima, acertava muitos cruzamentos. É um dos nomes ali que me interessou no esporte, junto com o Luiz Henrique também, que deu uma cabeçada magistral para empatar o jogo. Passando para quarta-feira a gente teve 5 jogos, né, incluindo um amistoso ali entre Boca Juniors e Juventude, e aqui eu já vou me estender um pouquinho mais para falar sobre os amistosos. Vamos começar então pelo jogo, né? O Boca Juniors venceu o Juventude por 2-0, o jogo aconteceu lá na Argentina, e o Boca fez o primeiro gol com o Kelvin Gomes contra, né, o zagueiro do Juventude acabou correndo contra o próprio Patrimônio, e o Merentiel fez o 2-0 no comecinho do segundo tempo. Foi um jogo onde o Boca dominou as ações, controlou bastante o jogo, teve mais finalizações, teve mais posse de bola, criou bem mais do que o Juventude, mas cara, eu acho que valeu a experiência pro japoneiro, sabe, tipo, vai jogar só no meio dessa semana, né, só no dia 22, os gaúchos vão estrear pelo Campeonato Gaúcho, então tem tempo para a equipe descansar, é uma experiência, é um contato diferente com outra equipe, né, de um outro país, uma outra academia de futebol, então vai ser muito legal, é muito legal isso para o Juventude, e foi legal também para o Inter, já me estendendo aqui.
Isso posto porque as equipes vão ter tempo para descansar no Campeonato Gaúcho, né? Como eu falei, o jogo aconteceu agora quarta-feira e só depois de uma semana o Juventude vai estrear no Campeonato Gaúcho. Então vai ter tempo para descansar, para relaxar, para recuperar, né, a questão física, né? E inclusive os titulares estiverem em campo, né? E a gente pôde acompanhar um pouquinho do Juventude. Obviamente que Boca Juniors está brigando por outras coisas ao longo da temporada, né? O Juventude está em outra perspectiva para essa temporada 2025. Mas, cara, vale a experiência. Ao contrário das outras equipes que estão nos Estados Unidos. Eu falo de Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, que eu acho que isso não faz sentido, né? A gente vai ver aqui a tabela, por exemplo, do final de semana. O São Paulo joga no domingo e já estreia na segunda-feira contra o Botafogo, aqui em Ribeirão Preto. Joga domingo contra o Flamengo, no amistoso, lá nos Estados Unidos, às 5 horas da tarde, e 8 horas da noite no dia seguinte vai ter que estrear pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo. Cara, não faz sentido isso, né? O São Paulo acrescentou 2 jogos à sua temporada. 2 jogos de intensidade, com desgaste de viagem, com desgaste físico, né? Então eu acho que não faz sentido isso para mim. O Flamengo ainda vai jogar também 2 jogos, vai jogar contra o São Paulo e joga contra o Orlando City. O Cruzeiro vai jogar 2 jogos, né? Jogou contra o São Paulo, vai jogar de novo contra o Atlético Mineiro no sábado. Então, assim, você acrescenta jogos na temporada para você disputar, né? No caso do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, o seu campeonato estadual favorece você, né? Para você não precisar jogar mais uma partida, né? O São Paulo vai ter que jogar a partida que não jogou no meio de semana, que foi a primeira rodada do campeonato estadual. Vai jogar, se eu não me engano, no meio de fevereiro, essa partida. No meio das fases finais do Campeonato Paulista, né? E o São Paulo pode estar precisando desses 3 pontos para classificar ou para ser a melhor campanha, enfim. Estreia agora contra o Botafogo, e aí a gente tem a questão, né? Mas, pô, Tonara, é muito importante para a marca do time ir para os Estados Unidos, né? Tem internacionalização da marca. Eu concordo, eu acho que realmente você pode ter isso. Se for num período adequado, né? Porque a gente viu o Atlético contra o Cruzeiro contra o São Paulo, o estádio estava vazio. Tinham poucos torcedores. Tem relatos de torcedores do São Paulo que moram na Flórida e que não tinham nem material do clube para comprar. Né? O São Paulo não levou nenhum quiosque para venda de camisa, venda de produtos licenciados, não teve isso. Né? Então, tipo, qual a internacionalização da marca que você teve? Aparentemente foi só uma mudança de jogo-treino, né? Em vez de ser aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, com gastos de viagem, gastos de desgaste físico, né? Então, não fez sentido para mim essa viagem do São Paulo, essa viagem dos clubes brasileiros para os Estados Unidos nessa temporada. Se fosse uma temporada passada, numa temporada que tem um espaçamento de datas, eu até concordo, né? Porque você poderia ter colocado essa FC Series, né, que é a substituição da Florida Cup, em janeiro, em dezembro, né, você coloca esses jogos ali para a equipe já começar a entrar nos eixos, como os clubes europeus fazem, eles vão em julho, jogam nos Estados Unidos, e, cara, vai ali a molecada para jogar, vai um ou outro titular, sabe? Não é os titulares ainda que vão disputar ao longo da temporada, é mais para o técnico conhecer o seu elenco, saber das contratações, e, cara, sendo bem sincero, os jogos da FC Series ali, pelo menos contra o Cruzeiro contra o São Paulo, foi bem abaixo, né, do que a gente estava esperando para esse jogo. Eu preferia 1000 vezes que meu clube, né, estreasse no campeonato estadual já com disputa, né, com essa intensidade do time adversário, com essa competitividade, do que um amistoso numa temporada que vai ser desgastante, uma temporada que vai ser longa, e que essas equipes, São Paulo, Cruzeiro e Atlético, vão ter o meio do ano para disputar esses torneios, né? Porque vai ter a parada para o Super Mundial de Clubes, vão ter ali essa data, não precisava ter feito agora. Mas enfim, né? Cada clube sabe o que interessa. O Volta Redonda venceu o Fluminense também no Campeonato Carioca por 1-0, gol do Mirandinha, assistência de bicicleta para um gol de bicicleta, um golaço do Mirandinha. Os jovens ali, jogadores, os reservas do Fluminense, não conseguiram empatar ou segurar o resultado com 1 a menos, né? O Manuel acabou sendo expulso no comecinho do segundo tempo, e aí o Volta Redonda sobrou e fez 1-0. Depois o Fluminense até tentou uma pressão, mas não conseguiu, né? A molecada do Fluminense ali pecou bastante na finalização, e o Voltaço conseguiu esses 3 pontos. O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca, e passando para o Campeonato Baiano, o Vitória estreou com os titulares. E aí, cara, 4-1 em cima da Juazeirense, foi um grande jogo do Vitória. Para mim, dos jogos da semana, para mim é a melhor equipe que melhor jogou
que aproveitou essa data para jogar. Entraram com tudo, com intensidade, com ritmo lá em cima e conseguiram fazer esse 4-1 fora de casa em cima da Juazeirense. Bruno Xavier, Wesley, né, com gol contra, Janderson e Oswaldo fizeram os gols do Leão da Barra e Patrick Carvalho descontou no finalzinho do jogo, 4-1 pro Vitória. Lembrando que o Janderson jogou muito nessa partida, né? O segundo gol, que foi o gol contra, ele tem grande colaboração no jogo, nesse lance e também ao longo do jogo, né? Para mim, o melhor jogador do Vitória nessa estreia do time titular no Campeonato Baiano. Lembrando que o Vitória já estreou no final de semana no Campeonato Baiano e empatou em 1-1. Outro empate foi o Cruzeiro e São Paulo, como eu falei na FC Series. O Matheus Pereira fez o primeiro gol do jogo no minuto, né, numa bobeira de saída de jogo do Sabino. O Matheus Pereira acabou aproveitando e fazendo 1-0. E o Luciano empatou no finalzinho do primeiro tempo numa falha absurda do Cássio, né? Muito mal ali o Cássio na tomada de decisão. Começo de temporada, ritmo tá baixo e enfim. Eu acho que caberia muito mais São Paulo ter estreado no Campeonato Paulista e o Cruzeiro ter feito um amistoso aqui no Brasil mesmo, não ter gastado com viagem, já gastou muito com contratações, poderia ter poupado nesses gastos para estrear aqui no Campeonato Mineiro ou com alguma outra equipe aqui no futebol brasileiro. Poderia ter jogado contra Grêmio, contra Inter, que vão jogar só no final de semana. Prefiro jogar contra o São Paulo nos Estados Unidos. E para mim, cara, sendo bem sincero, o primeiro jogo apresentado pelos comandados do Diniz foi bem abaixo do que a gente estava esperando, das expectativas em cima desse time. Óbvio, é o primeiro jogo da temporada, óbvio, é um amistoso, não tem competitividade, não tem intensidade. Vamos ver ao longo da temporada. Mas podia ter apresentado um pouquinho mais, ainda mais com a expectativa desse time. Eu esperava que no primeiro tempo, com os titulares, poderia sair vencendo por mais gols, não com esse empate. Segundo tempo, pouca coisa aconteceu. A intensidade baixou demais e ficou mais pela briga ali do Fagner na lateral direita com o Enzo Dias, novo lateral de São Paulo, que é um baita bom nome, viu? Gostei do que ele apresentou para a torcida do São Paulo e para todo mundo que acompanha o futebol, que assistiu esse jogo, inclusive. No Campeonato Paulista, o Palmeiras estreou vencendo o Portuguesa por 2-0, 2 gols do Maurício, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Foi um jogo onde o Palmeiras dominou as ações da partida, controlou muito bem a equipe da Portuguesa, né? Não tomou sustos. Eu acho que uma outra chance no segundo tempo, quando o ritmo estava realmente mais baixo. Mas, cara, vale essa intensidade, né? O Maurício entrou com tudo, o Palmeiras entrou com tudo, né? Fez o primeiro gol logo aos 11 minutos. E estava sendo muito elogiado, inclusive, pela equipe de transmissão da partida, né? Com essa intensidade. Não era algo comum da gente ver num time na primeira rodada, né? Era um time reserva, né? Misto, com alguns jovens jogando, né? Mas, cara, foi muito bom esse primeiro jogo do Palmeiras, né? Vamos ver os próximos, obviamente, mas já é uma nova energia para esse começo de ano, onde o Palmeiras precisa de resultados ao longo de 2025, porque a expectativa, a régua subiu em 2024, o Palmeiras contratou para 2025, e esse patamar o sarrafo tá lá em cima, né? Como gostam de dizer. Na quinta-feira, o Madureira empatou em 1-1 com o Flamengo no Sergipe, o Thiaguinho fez o primeiro gol do jogo do Flamengo e o Marcelo empatou de pênalti nos acréscimos da partida, no finalzinho do jogo. Cara, foi um jogo onde a molecada do Flamengo, o alternativo do Flamengo foi muito bem, jogou muito bem, merecia essa vitória, mas faltou capricho na finalização e acabou saindo com empate 1-1. Pelo Campeonato Paulista também o Corinthians estreou com vitória de virada em cima do Bragantino no Nabi Abichedi. Lucas Evangelista fez o primeiro gol do jogo a favor do Bragantino e até aí o Bragantino estava amassando o Corinthians. Até os 15, 12 minutos só dava o Bragantino. Aí depois do gol o Bragantino resolveu recuar e a defesa do Bragantino já é do Massa Bruta, né? Já é uma defesa furada desde a temporada passada, onde vacilou demais ao longo de toda a Série A. E nessa temporada começa já repetindo os erros do passado, né? Fazia 1-0, tem poder ofensivo para conseguir fazer mais, acaba recuando, a defesa falha, não é uma defesa segura sem o Léo Ortiz, perdeu demais na sua defesa. O Juninho Capixaba deu uma assistência para o Thales Magno fazer o gol de empate, e o Pedro Raul fez o 2-1 praticamente sozinho na área, fez a virada do Corinthians, e o Corinthians mereceu essa vitória, né, cara? Sejamos sinceros, o Bragantino, ao recuar, chamou o Corinthians para o campo de defesa e não tem poder defensivo para segurar esse resultado. Acabou com a vitória do Timão fora de casa. Também outro amistoso, e aí eu quero fazer esse parênteses, tá, cara? Os times gaúchos que fizeram amistosos nesse meio de semana, o Juventude contra o Boca e o Inter contra o México, né, seleção mexicana, eu não acho isso ruim. Primeiro, você está fazendo os amistosos, tudo bem que o Juventude foi na Argentina, mas é próximo ali do Rio Grande do Sul. Você não tem tanto desgaste assim com a temporada, e como eu falei para vocês,
os times gaúchos só vão estrear uma semana depois, né? Agora, dia 22, começa o Campeonato Gaúcho. Então você vai ter tempo para recuperar, tempo para esses jogadores respirarem, para o técnico ajustar as equipes, vai ter esse tempo hábil. Questão de São Paulo, o Flamengo está jogando enquanto o Campeonato Carioca está rolando. O Cruzeiro vai jogar enquanto o Campeonato Mineiro também vai estar rolando esse final de semana, assim como o Atlético Mineiro. Então, na minha questão, cara, eu acho que é errado esse planejamento das equipes. Pode chegar no final do ano, o Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, o São Paulo a mesma coisa, Libertadores, Mundial, o Flamengo também, pode ser, isso pode acontecer, mas eu acho muito difícil. É um desgaste já nesse começo de temporada muito grande para essas equipes que foram lá para os Estados Unidos para passear, né? Porque a gente viu o que os jogadores do Cruzeiro estavam fazendo ontem, né? Dando volta de montanha-russa. Eric Lira e Ruvalcaba fizeram os gols do México em cima do Inter, um jogo onde a seleção mexicana foi mais dominante. No primeiro tempo foi só deu México, no segundo tempo as coisas equilibraram um pouco, mas ficou muito, muito morno. Eu acho que aconteceu alguma finalização no comecinho do segundo tempo, a outra só no final. Faltou futebol pro Inter nesse primeiro jogo, mas falta ritmo também, né? Tomara que o Inter recupere esse ritmo, porque terminou 2024 em alta, jogando muito bem com o Roger Machado. Vamos ver se vai continuar nesse gauchão. Para mim, dos clubes gaúchos, é o favorito para ser campeão do gauchão. Tá? O Grêmio começa um pouquinho abaixo. Também no Campeonato Paulista, o Santos venceu o Mirassol por 2-1. 2 gols do Guilherme, para mim o grande nome do Santos nesse começo de temporada. E se não fosse o Guilherme e se não fosse o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, o Mirassol teria ganhado com tranquilidade, viu? Porque foram infinitas chances do Mirassol ao longo de todo o primeiro tempo. Chances muito mais perigosas do que do Santos. O Santos levou perigo, criou, teve volume, teve ímpeto, né, para chegar na frente. Isso levando em conta que o Santos também estava jogando em casa, na Vila Belmiro, então precisava mostrar esse resultado para o seu torcedor. Mostrou, né? Vamos ser sinceros que mostrou. O Santos jogou muito bem no primeiro tempo, no comecinho do segundo tempo também jogou bem, mas, tem que fazer esse mas, o Mirassol levou mais perigo. O Santos jogou bem, mas o Mirassol jogou melhor. Faltou qualidade, inclusive do cara que fez o gol do Mirassol, o Yuri Castilho. Faltou qualidade na finalização, raciocínio rápido, mas, cara, é isso, é ritmo de jogo, primeiro jogo da temporada, não vamos exigir tanto assim. Mas o Mirassol poderia ter ido com um empate ou até mesmo com a vitória, saído com a vitória da Vila Belmiro. Guilherme fez o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo, né, numa falha ali do Muralha, achei que ele foi um lance estranho ali do Muralha nesse gol do Guilherme, e fez o segundo gol quase no finalzinho do jogo, né, aos 41. E aí o Yuri Castilho fez o gol de honra do Mirassol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Como eu falei, se não fosse o Guilherme e o Gabriel Brazão, o Santos poderia ter saído derrotado da Vila Belmiro no primeiro gol do jogo. Vale lembrar que o Santos tomou um sonoro 4-1 do Atlético, clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e terceira, quarta e sexta força do estado de Minas Gerais. Passando para outro jogo da quinta-feira, o Vasco empatou em casa em 0-0 com o Bangu, também com o time reserva. O jogo foi muito arrastado, com poucas chances, e faltou o Vasco caprichar um pouco mais também, né? Inclusive o Jair, que acabou desperdiçando um pênalti que poderia ter dado essa vitória para o Vasco. O Vasco segue sem vencer, assim como o Fluminense, que não venceu nesse começo de temporada, assim como o próprio Flamengo, né? O único clube carioca que venceu foi o Botafogo, que precisou jogar 2 jogos em casa para vencer, né? Impressionante. O Bahia também acabou sendo derrotado pelo Atlético de Lagoinhas, né? O Atlético da Bahia, por 1-0, o gol do Felipe Cardoso. Foi um jogo também arrastado, com poucas chances, e a maioria das chances foi de fora da área, né? Não à toa, o gol da vitória foi do Felipe Cardoso, né? Menino que sobreviveu ao incêndio do Ninho do Urubu. Tem uma baita história esse garoto, e fez esse gol da vitória do Atlético Baiano em cima do Bahia, né, na Fonte Nova. Cara, foi um golaço, viu? Vale a pena vocês procurarem ver o gol, que foi um belo no gol. É isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui. Fica a minha crítica aqui aos amistosos dos times lá nos Estados Unidos. Não acho que deveria ter acontecido. Prioridade é a temporada, né? Eu acho que as próximas temporadas isso pode acontecer, se tornar até algo comum dos clubes brasileiros, mais comum, né? Eu acho que é importante a gente levar o nosso futebol para fora de um jeito correto, não às pressas, não porcamente, como esses clubes estão fazendo. Fechou? Um abraço, meu Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.